Boa noite, bem-vindos. Mais uma live hoje do Arte que Salva a Alma. E hoje a gente vai fazer a leitura, olha, do livro Do Zero à AIDS, com Jorge Luiz Machado. Jorge já esteve aqui com a gente, numa live maravilhosa. E atendendo a pedidos do nosso público cativo que nos acompanha desde o começo. Boa noite, sejam bem-vindos. Então, atendendo a pedidos, hoje a gente vai fazer a leitura de alguns trechos do livro Do Zero à AIDS, de Jorge Luiz Machado. Então vamos lá, eu vou ver se Jorge já chegou. Jorge está por aqui. Deixa eu convidar Jorge. Ei, boa noite, bem-vindos. Bem-vindos a... Olha só, deixa eu ver Jorge aqui. Jorge agora. Vamos ver. Tudo tranquilo? Que tudo bom. ótimo, tudo ótimo. Jorge, como é que você tá? Boa noite. Mais uma vez. Mais uma vez. Muito obrigado pelo convite e um beijo para todos que estão nos assistindo aí. E tem que lembrar eles, Lu, que depois vai ter um debate. Depois Tá. Gente, outra coisa também que eu vou falar agora, quem nos acompanha na outra live, também a gente fez isso, é o seguinte, a gente vai fazer um sorteio do livro do Jorge, Do Zero à AIDS, tá bom? Então, para concorrer ao sorteio, vai ter que ter alguns passos, tá? Então, eu vou explicar agora. Vocês printam a live da gente agora, nesse exato momento, vocês compartilham no stories de vocês, tá? E quando compartilhar, tem que marcar @atriz Luciana Cavalcante, porque só assim eu vou saber que você printou e você vai poder concorrer, tá bom? Então vamos lá. Primeiro você printa a nossa live, compartilha no stories de vocês e me marca, coloca @atriz Luciana Cavalcante, que aí vocês vão estar concorrendo a esse livro belíssimo, maravilhoso de Jorge Luiz Machado, tá bom? Então é isso. E outra coisa, após a leitura, a gente vai começar a leitura. Então, quem tiver pergunta, pode ir colocando aqui nos comentários, que após a leitura, a gente vai abrir para vocês conversarem com a gente, falar alguma consideração da leitura e fazer perguntas, que a gente vai responder aqui ao vivo, tá bom? Então tá, né, Jorge? Olha aqui o livro. Outra coisa, o livro também está disponível. Jorge, coloca nos correios e chega na casa de vocês, tá bom? Está à venda. Então, para qualquer coisa, se vocês quiserem comprar esse livro maravilhoso, entra na minha página, @atriz Luciana Cavalcante, ou na de Jorge, tá bom? @Jorgito Machado, né, Jorge? Isso. Então tá. Então é isso, gente. Esse projeto Arte que Salva a Alma. A gente está com várias lives, assim, hoje mais uma live atendendo a pedidos. A gente vai fazer a leitura dramatizada do livro Do Zero à AIDS. Então vamos lá, né, Jorge? Vamos começar? Vamos. Ô, Luciana, eu tenho aqui um trecho, eu trato como, eu digo que é uma poesia, mas é um trecho na primeira capa do livro. Sim. Quando estou criando minha arte, faço para mim mesmo, pois me permite uma relação mais íntima e original. Acredito que, dessa maneira, estabeleço uma linguagem própria para depois passar para os outros. Que lindo, Jorge, esse poema. Maravilhoso, né? Que bacana. Olha, então agora a gente vai dar início à leitura do livro Do Zero à AIDS. Em 27 de novembro de 1959, às 7h30 da manhã, conta minha mãe, nascia um menino saudável, com quase 5 quilos, loiro, na maternidade do Hospital São Francisco, na cidade de Porto Alegre. 25 anos mais tarde, essa mesma mulher que ali deu à luz se internava para morrer. Fico pensando, quando vislumbrei a luz do mundo, que teria que enfrentar para viver, há 37 anos, qual foi a luz que enxerguei? Será que é da mesma cor que hoje vejo? Acho que sim. Conforme o tempo foi passando,
os matizes foram mudando. Olhando para trás, para uma época bem distante, tento encontrar a cor primária que gerou todos os outros tons. Mas essa lembrança é remota e só consigo ver um ponto brilhante. Essas transformações e oscilações de luz, conforme o momento do artista, incidiram ora com mais intensidade, ora na penumbra e algumas vezes no breu. Esse espetáculo perdura em cartaz há 37 anos. É preciso estar atento para que continue vivo, com sua plateia cativa, observando que de novo será apresentado. Meu público nessa jornada tem sido fiel. Muitos não participam assiduamente, mas outros e novos adeptos vão se inserindo, fazendo com que eu receba uma nova energia e a transforme para devolvê-la em forma de simplicidade e bom gosto. Quero que minha arte seja como a minha vida, isto é, simples, de qualidade e divertida. Por mais difícil que seja, temos de passar a nossos espectadores a mensagem transformada e adaptada para a simplicidade. Abram as páginas. Sozinho, assuntos pegados, os dedos do norte o que me resta minha vida, meus votos, meus caminhos tortos. Meu sangue latino, Essa ela me perdoa e tem tudo a ver comigo. Como, Jorge? Não Tudo escutei. a ver comigo. Essa música eu coloquei na minha performance porque eu acho ela linda demais. Tem tudo a ver comigo. Tudo a ver, né? Tudo a ver com a tua trajetória de vida, né, Jorge? Vamos lá. Vamos lá. E aqui escrevo. Nada mais é do que a minha moderação. Que cada um vai colorindo como quiser. Gosto de colecionar antiguidades porque guardam sempre uma memória, outras histórias, acontecimentos incrustados em suas matérias. A relíquia é minha. Mas a restauração, a manutenção e os cuidados, quem vai dar, terão vocês. Sempre pensei em escrever um livro. Certo dia resolvi começar escrevendo dessa forma, ou seja, contando que assim foi o início. Talvez, por ter sido uma pessoa que viu a vida intensa e fugazmente, achei que teria histórias interessantes para contar, com pessoas e situações diferentes. E é claro, todas me fizeram muito bem, ou muito mal. Algumas, pouco, e outras, nada. Mas foram todas essas sensações que com certeza me levaram a ser o homem que hoje sou. Foi experimentando, tentando, ousando, lutando, chorando, vivendo, amando, trepando, contaminando, morrendo, rezando, acreditando, imaginando, teatralizando
que me sinto à vontade e seguro para escrever todo este relato, cheio de aventuras das quais sinto saudade e cujas lembranças guardo no meu coração. Por mais ter sido ido ruim, sempre existe outro lado. Trabalhando, tendo boa vontade, acreditando em seu Deus, tenho certeza que tudo se consegue, bem mais rápido do que imaginamos. Imagino que, por ser sagitariano, trace muitas metas. E todas, de uma certa forma, foram alcançadas. Tenho a impressão que serei sempre assim, digamos, um traçador de metas. Penso que as minhas são muitas e que todas me levaram a algum pódio. Pai, irmão, tio, cunhado, dindo, amigo, cozinheiro, jogador de vôlei, vendedor, empresário, maiores tentativas, decorador, apresentador de eventos e desfiles, ator, artista, dono de casa. Aliás, esse é um trabalho que não é nem um pouco valorizado. Mas, desde que comecei a esboçar o início do livro, falei com vários amigos, li para eles o que escrevi, fiquei feliz, porque todos acharam a ideia ótima e me apoiaram. A Kitty disse até que parecia coisa de escritor. A empolgação foi tomando conta de mim na medida que fui ouvindo o comentário daqueles que inconscientemente eu nomeei de juízes. Fiquei contente porque me disseram coisas positivas e boas de se escutar em qualquer início de projeto. Acreditei no sorriso, nas palavras, nos comentários que fizeram ao ouvir minha história, minhas alegrias e, é claro, que disfarçada com armadura e escudo, minha insegurança. Mas já acho ótimo ter pedido suas opiniões, pois serão pessoas com ideias e posturas de vida diferentes que lerão o que deixar escrito. Sinto um certo medo de pensar nisso. Terei que ter cuidado de abrir aos poucos meus segredos, alvoroços, amores, paixões, sexo, drogas e outras coisas. E julgamentos. Os julgamentos são os mais variados possíveis. Mas a mim não me incomoda o julgamento, tampouco o veredito. Pois imagino que todo ser humano já tem seu veredito marcado desde o dia que nasce. O que podemos fazer é tentar mudar, ou tentar mudá-lo. O que importa é estar com a saúde física, mental e espiritual bem revisada e equilibrada. Este cuidado é fundamental para qualquer um de nós. Portanto, que venha o veredito. Estarei pronto para o dia da sentença. Todos os dias penso nas experiências que vivi, para com minha memória mergulhar nas profundezas de meus arquivos e fazer de tudo isso uma só história. Muito bom, Jorge. Olha, tem uma parte aqui do livro que, assim, me pegou muito legal, porque me lembrou e, na verdade, me fez recordar de um lugar que eu também visitei, e é um lugar aqui do Nordeste. E lembrou da gente aqui, do nosso povo, da nossa terra. É uma viagem que você fez, uma viagem para o Nordeste, num caminhão. Essa viagem aí, Luciana, eu tinha 24 anos, peguei carona de caminhão e fui. A minha irmã morava no Nordeste e eu fui lá visitá-la. E foi uma viagem maravilhosa. Eu começo o livro contando essa viagem. Então vamos lá, vamos saber um pouco dessa viagem agora. Vai lá. Olhando para a paisagem que se debruçava sobre minha varanda, janela, cabeça, corpo e coração, tentei relembrar algo. E o que veio à minha mente foi uma viagem que eu fiz de carona em um caminhão até o Nordeste do Brasil. Saí de São Paulo, devia ter uns 24 anos. Peguei uma carona
de um caminhão que levava nas costas outro caminhão e parti rumo a João Pessoa, na Paraíba, onde minha irmã e sua família estavam morando. A viagem durou o dobro do tempo e todos me aguardavam ansiosamente. Acho que pela demora pensaram que algo ruim poderia ter me acontecido, mas bem pelo contrário. O que estava acontecendo em minha vida era algo maravilhoso, um dos momentos inesquecíveis entre tantos sobre os quais pretendo escrever. Fui em uma carona encomendada pelo meu cunhado Sérgio, que naquela época trabalhava e continua trabalhando com caminhões. Na viagem entre o percurso de ida, a estada na casa deles, os passeios na região e a volta, aprendi, vi, senti, vivi, sofri, torrei no sol, decorei a casa, fiz horta, joguei vôlei em um hotel no qual fiz amizade com o gerente e aonde ia todas as tardes, nadar na piscina. Escrevi cartas, relatando a todos os sentimentos e sensações que aquela liberdade me proporcionava ali, sozinho na cabine de um caminhão, acompanhado apenas da presença física do motorista e de seu acompanhante. Presenciei cenas dantescas, bizarras, grosseiras, delicadas e ingênuas. É claro, houve também muitos divertimentos, brincadeiras, passeios turísticos, convívio com os meus sobrinhos e com meu irmão André, que morava com eles desde que minha mãe morrera. Enfim, foi uma odisseia no Nordeste. Certo domingo, fomos todos a Goiânia, almoçar em um restaurante chamado Buraco da Gia. O mais impressionante era que alguns caranguejos de garras extremamente fortes, isso mesmo, caranguejos, na entrada do restaurante recebiam você. Estavam presos na mão de um garçom que o convidava a ser servido pelo crustáceo. Levado por uma fúria instigada pelo garçom, o animal agarrava, sem derrubar, o copo de cerveja ou outra bebida qualquer, enquanto as pessoas corajosamente bebiam o líquido, com aquele bicho olhando nos olhos, cara a cara com elas. Adivinhem só. É claro que fui um dos candidatos a enfrentar o garçom e seu caranguejo adestrado, que gentilmente agarrava o copo para o cliente beber e ser fotografado para a galeria de fotos que decorava o restaurante. As paredes traziam a memória do estabelecimento, mostrando pessoas muito famosas ao lado do crustáceo serviçal, que, se pudesse, poderia ter tido o nariz, ou os lábios, ou os olhos de uma delas em suas garras. Até hoje, não sei quem era mais corajoso, ou o mais exibido nessa façanha: o garçom, o caranguejo ou o visitante. Muito bom. Cara, como é bom ouvir alguém lendo uma história que aconteceu com a gente, né? Cara, é fantástico. Os caranguejos, eu lembro que eles ficavam segurando o copo, que assim, com as garras, assim, ó. E aí, davam pra gente tomar, e eu tomei, assim, cara, foi uma coisa muito louca, foi fantástico. Só um aviso agora, Jorge, para todos que chegaram, muito bem-vindos. A gente está fazendo um sorteio no final da live, na verdade o sorteio vai ser sábado, mas a gente precisa que vocês printem a nossa live e compartilhem no stories de vocês, nesse momento, me marcando, @atriz Luciana Cavalcante, que aí a gente vai fazer a listinha de quem fez isso, e no sábado a gente faz o sorteio aqui no meu stories, tá bom, gente? Então vamos seguindo, Jorge. Agora vou recitar um poema que eu escrevi na última capa do livro. Sou um artista e, como na grafia da palavra, preciso de ar. Busco intensamente o sentido da vida. Em alguns momentos me deparo em situações limite, quando paro e percebo que o sentido que tanto procuro perde o sentido. Quando já desgastado e trôpego, me dou conta que o tempo passou.
e nada do sentido. Por isso, necessito reconstruir. Esse é o meu sentido. Uma das características suas também, Jorge, é que você gosta muito de animal, como eu. Amo, amo. Né? E tem uma cena aqui no livro que eu vou ler agora, que é muito marcante e vocês vão conhecer agora. Sempre gostei dos animais. Desde criança, eles me acompanham. Tive uma variedade, desde um pintinho chamado Foguete, que virou galinha, cachorros, periquitos, porquinhos da Índia, coelhos, galo guarnizé, caturritas, gatos, a porquinha Salomé e peixinhos. Entre eles, tive uma tartaruguinha linda, toda verdinha, com desenhos verde escuro, quase preto, e a parte de baixo do casco, amarelinha. Certo dia, estava brincando com meu amigo Toninho. Tínhamos uns 10 anos. A tartaruga estava num prato fundo, transparente, que minha mãe tinha me dado para eu fazer de aquário. E eu ornamentei a moradia com pedrinhas, plantas aquáticas e água. Estávamos sentados numa escada que levava à área da churrascaria, onde o aquário estava. E nós brincávamos com a tartaruguinha, até seu Vitor chegar, meu pai. Não me lembro direito dos detalhes, só dele tirar o meu bichinho de estimação da minha mão e arremessá-lo contra o muro que dividia o terreno do vizinho a uns 5 metros. Dali, paralisado e em choque, vi meu amigo correr, recolhê-la do chão e dizer: não perdeu os sentidos. Essa cena me entorpeceu de uma maneira que eu não consigo lembrar o motivo que levou meu pai, insano, a cometer esse ato cruel, irracional. Luciana, olha, essa cena realmente marcou muito a minha alma. Não entendo até hoje. Mas vamos entender? Não vamos. Marcou, né? Que você lembrou, marcou toda a sua vida, né? Você tinha 10 anos, isso para uma criança é algo muito forte, né, Jorge? Muito terrível, assim, dói demais, né? E aí eu vou ler um trecho aqui. Nasci e fui criado, cresci e formei minha personalidade e meu caráter, junto com agressões físicas, morais e emocionais, com as quais estruturei um modelo para me espelhar e desenvolver minha vida. Esse paradigma tem formas e questões sadias e positivas, de construir a existência de um homem, que também trouxe a caixa preta sem sequer dar chance de abri-la antes ou durante sua construção. Jorge, quando você recebeu o envelope com o resultado do exame do teste do HIV, como foi para você essa descoberta, esse momento que você abriu esse envelope? Vou ler agora aqui para vocês, tá bom? Numa noite, sentados em uma mesa de um bar em Copacabana, no Rio de Janeiro, eu, Kitty e Yara abrimos o resultado do meu teste de HIV. Entrava em uma nova fase e tentava de forma simples e sincera relatar todas as minhas dores, meus medos e preconceitos. Talvez tenha sido a experiência mais severa e responsável a que me propus desde que comecei minhas sessões contínuas de experimentações durante minha existência. Logo no primeiro instante, tentei digerir a notícia da soropositividade
com cautela e delicadeza. Mas, inevitavelmente, fui tomado por um pavor momentâneo que me levou a pensar que eu estava condenado a morrer, que não viveria mais do que 3 meses. Não tinha pensado que, de fato, a morte sempre aguardara a mim e a todos os seres humanos. Porém, fechamos nossos olhos para essa que vem a ser a nossa única companheira, inseparável, desde o dia que nascemos. Enxerguei isso quando não podia mais ignorar o pedido insistente que sempre fizera inconscientemente, o de que ela viesse me buscar. Quando, desatento e incrédulo aos sinais da vida, arbitrariamente ultrapassei os limites de segurança, me expondo aos perigos e consequências que existiam. Existem ideias pré-estabelecidas socialmente? Foi como um choque. Eu vou terminar, tá? Foi como um choque elétrico de uma voltagem pesada e forte tivesse me obrigado a refletir. E mesmo, tonto com a descarga elétrica, eu tive que agir rapidamente. Com um ímpeto interior desconhecido por mim até então, revidei, devolvendo para me defender e recuperar do baque. Era como se aquela fosse a última chance que eu tinha de recuperar meu corpo, mente e espírito, que estavam ali, na minha frente, pedindo clemência. Em um curto período, tive que elaborar novas crenças, teses e comportamentos. A novidade trágica daquele momento tinha que ser nula. Sua importância teria que ser quase nada, pois se eu deixasse se avolumar, ela tomaria conta de mim e eu seria derrotado. Não poderia ignorá-la, mas junto com ela, tive que descobrir outros fatos mais importantes que tivessem um valor maior e que me levassem a uma posição de enfrentamento privilegiado. Meu adversário me fez descobrir armas que eu tinha e que nunca havia usado, ou que, se não as tinha, precisei adquiri-las emergencialmente. Fiz um segundo exame, mais preciso, na esperança otimista de que o primeiro estivesse errado. Foi quando, nos braços de uma amiga, a Elsa, chorei. Solucei em prantos, gritei e chorei. Mais. Respirei, tomei água e fui acariciado por ela enquanto minhas lágrimas escorriam. Enxugando-as, fui buscando forças para enfrentar meu hospedeiro. Me levantei, peguei minhas armas e caminhei rumo ao nosso encontro. Vou morrer, pensei. Não vou. Existem ideias pré-estabelecidas socialmente sobre a questão da AIDS, que causam nas pessoas uma visão distorcida da doença, fazendo com que os atingidos sejam discriminados e sofram preconceito, que podem enfraquecê-lo e levá-lo à depressão. Não sou nenhum PhD em doenças infectocontagiosas, mas portador de um vírus sobre o qual tive de me informar e com o qual passei a conviver. Esse hóspede, portanto, me levou a ter conhecimentos e a tomar atitudes que apenas sinto, mas sobre os quais nunca estudei. Até hoje, nosso relacionamento tem sido amistoso e encarado com muito respeito. Imagino que lhe dei guarida em meu corpo, conforme o necessário, e que se um dia me matar, ele morrerá também. Resolvi nosso relacionamento diplomaticamente e de uma maneira inteligente, que fosse boa para nós dois. Dou-me mais amor, comida, carinho, orações, atenção para que meu corpo tenha uma harmonia mais tranquila. Dessa forma,
poderei proporcionar ao meu visitante uma estada também mais tranquila. Não é tão prático e simples conviver 24 horas por dia com uma companhia que chegou repentinamente e que me impôs sua presença, ainda mais para mim, que sou de temperamento difícil e irascível. Funciona como um alerta para chamar minha atenção para os deveres que tenho comigo mesmo e que antes deixava passar despercebido. Tenho que ficar atento a todos os sinais que meu corpo, mente e espírito oferecem. É um exercício diário que requer bastante atenção e tranquilidade, pois assim estarei buscando nas minhas profundezas riquezas esquecidas que poderão me garantir uma vida mais plena e consciente. O apoio da família e de amigos fortalece e recarrega minhas energias, criando uma reserva na qual guardo armas, força e disposição para seguir minha caminhada. Algumas vezes, participei de conversas em reuniões sociais que abrangem o universo da AIDS. Na medida em que a condição não está escrita na minha cara, as pessoas livres e descomprometidas falam abertamente perto de mim coisas absurdas e grotescas, ignorando que essa realidade é presente e está mais próxima do que imaginam. Mantenho um posicionamento firme. Às vezes, brinco, na tentativa de fazer com que elas não sejam tão ignorantes, que enxerguem com outros olhos essa realidade. Acredito que os seres humanos criam em suas mentes situações e doenças que lhes são convenientes, conforme suas necessidades de chamar atenção para si e para os outros. Adoeci, condenei minha sexualidade, pois sempre fugi dos sinais que se apresentavam. Precisava de uma punição drástica, uma vez que, ainda impune, convivia com as atrocidades que cometi e que eu mesmo julguei. Vou cumprir minha sentença com dignidade e aprender tudo o que puder e que ela tiver para me oferecer, como uma prisão perpétua, onde meu comportamento é que vai definir a forma como viverei nessa nova condição. Procuro não esconder esse fato das pessoas que convivem comigo, principalmente de mim mesmo, pois quanto mais assumir e questionar, melhor será. Dessa forma, eu estarei me dando circunstâncias mais naturais e normais. Logo que soube da soropositividade, não trepei mais, fugi de momentos sexuais, pois achava que o mínimo de contato poderia contaminar alguém. Como a mídia alertava que AIDS matava, fiquei apavorada e nem começava a me envolver. Queria contar para as pessoas que me relacionava a situação em que me encontrava e, consequentemente, o medo de ser rejeitado aumentava cada vez mais. Então, me silenciava. Mas, com o tempo, esclarecimentos, fui mudando hábitos em todos os planos da minha vida. Foi um processo demorado, que precisei amadurecer e dominar dentro de mim. Mas no momento em que consegui ter um conhecimento de causa maior, minha segurança aumentou, minhas transas começaram a surgir com muito mais confiança, pois eu lidava com o perigo fazendo dele um fato conhecido e normal. Compara a minha situação a de 10 pessoas que estão sob uma rocha prestes a despencar. O risco de todas serem atingidas é bem maior do que se uma delas puder se precaver. Portanto, o perigo existente de contaminação com uma pessoa que se previne e se trata é bem menor do que com alguém que não sabe e não se preserva. Observo as pessoas conversando e dizendo que o hábito de usar preservativo e se prevenir é completamente inexistente. Eu achava que jamais aconteceria comigo, pois fui premiado pela minha arbitrariedade. Acredito que foi um prêmio que recebi entre milhares de pessoas e que, se continuar assim, esse troféu logo estará desvalorizado.
não valendo quase nada, pois a quantidade de beneficiados será absurda. É claro que hoje meu discurso mudou. Sou vítima de um fato que me levou a crer em situações e reformular minhas crenças. Não poderia ser diferente, pois minha sexualidade desde muito cedo foi brutalmente violentada e eu segui carregando essa violência, procurando uma maneira de encontrar em algum lugar onde fosse um pouco de afeto. Mas como já estava violado, precisei de um limite para efetivar minha busca. Todos esses fatos sexuais, com abusos vividos, que violaram a minha pureza, me levou a buscar um marco para que eu encontrasse em meu íntimo uma aceitação e venerasse o respeito. Precisava ter me respeitado. Mas como se não existia fronteira? Foi quando me contaminei que bruscamente encontrei o lugar que tanto procurei. O respeito. Jorge, fala uma coisa pra gente. Como você se contaminou? Tcharam! Não sei, Luciano. Sinceramente, eu não sei. Mas eu tenho um trecho que eu escrevi aqui no livro, que eu vou ler para vocês agora. E vamos ver. Insight, intuição, premonição, sensitividade. Lá em cima do piano tem um copo de veneno. Quem tomar, morreu. Quem cai fora é tu, cara de tatu. Estava viajando a trabalho para o Nordeste, mais precisamente para Fortaleza. À noite, fui passear na calçada à beira-mar. Encantado, um pouco deslumbrado com a energia da cidade, o cheiro do mar, a brisa um pouco úmida, mas quente. Ao longe, vi que uma pessoa entrava no hotel em que eu estava hospedado. Entrei no elevador, nos encontramos, nos encostamos. Rolou um sexo no quarto. Foi intenso, fugaz, venenoso. Quando acabou, fui embora. Pensei, me contaminei. Apenas senti. Portanto, não existe comprovação nenhuma. Só meu sentimento. Às vezes, sentimos e avistamos coisas que não gostaríamos, mas é maior do que qualquer sensação. Muito bom, Jorge. Então, olha, agora temos 15 minutos para acabar essa live maravilhosa. Eu queria agradecer a presença de todos que passaram por aqui, que permanecem, e dizer para vocês que a gente vai sortear um livro do Jorge. E para isso, vocês precisam printar a nossa live agora e compartilhar no stories de vocês e marcar @atriz Luciana Cavalcante, tá bom? Que sábado eu farei esse sorteio desse livro maravilhoso. E outra coisa, quem quiser comprar esse livro, Jorge, coloca nos correios e chega diretamente na casa de vocês, é óbvio. Então é o seguinte, é só contactar com o Jorge no Instagram dele, que é @Jorgito Machado, ou aqui no meu Instagram, @atriz Luciana Cavalcante, e fazer o pedido desse livro incrível, que tem muitas histórias aqui, gente. Tem cenas aqui muito fortes, né, que a gente não resolveu ler aqui ao vivo, mas que vale a pena a gente conhecer essa leitura. Jorge é um sobrevivente, é um artista que precisa que o mundo conheça a sua história. Não é? Então agora a gente vai abrir. Obrigado. Olha, já estão dizendo Agora aqui, ó. galera. Vamos fazer as perguntas. Pois Se é é. que tem perguntas, né?
Agora a gente vai abrir aqui, galera. Boa noite, Anastácia. Boa noite a todos. Entrou muita gente, eu não tenho como dizer o nome de todo mundo. Mas olha, quem tiver uma pergunta para Jorge, a hora é essa. Vamos lá, gente. Quem quiser perguntar, quem quiser falar sobre o livro, perguntar alguma coisa assim para Jorge, né? Como ele vive hoje em dia. Ele mora no Rio de Janeiro, num ateliê. Vocês estão vendo um pedacinho aí na casa dele. É um ateliê incrível que Jorge pega muito trabalho. Ele pega muito material sustentável, né? Material reciclável que ele pega no lixo, que ele pega na rua e ele cria e transforma em arte, em obras de arte, né? Vocês podem ver alguns quadros. Dá uma nova vida útil para aquilo que supostamente seria lixo, né? Eu transformo lixo em arte. Lixo em arte. Esse quadro que eu estou aqui, esse quadro também é do Jorge, né? Vocês podem ver. Foi um presente. Eu tenho na minha sala. E é um dos quadros do Jorge, porque ele faz muitos quadros. Na quarentena, ele está produzindo muito. A gente teve uma live falando sobre esse processo de produção dele, sobre o livro, né, sobre a performance. E hoje a gente leu para vocês, com todo carinho, partes desse livro incrível. Então, quem tiver suas perguntas, a hora é essa. Não é, Jorge? Você gostaria de falar mais alguma coisa? Não, quero responder as perguntas. Quero ver as suas obras aí. Quem é que está falando é Ateliê. Bom, porque tem um nome Ateliê, mas qual é o seu nome? Ele está dizendo que quer ver as suas obras. Então segue Jorge, @Jorgito Machado, que aí Jorge pode um dia te mostrar essas obras. Você está vendo algumas aí. Ele realmente é cenógrafo também. Ele trabalha com teatro também, não é, Jorge? Sim. E é isso aí. A gente tem que se reinventar, né, Luciana? Precisamos nos reinventar. Porque é necessário, ainda mais agora, depois dessa pandemia, né? A gente ficou... Ainda ficamos nesse isolamento. Então, a gente precisa se reinventar. E, cara, é impressionante quando o ser humano, né, ele é colocado em situações de risco, de limite, ele reage de uma maneira que ele reinventa uma nova modalidade de vida, uma nova maneira de se encontrar, né? Acho o ser humano. É a arte cumprindo o seu papel, né? O que seria da vida sem a arte? Não é, Jorge? A arte cura. A arte cura. A arte salva a minha alma, a sua alma, a nossa alma, não é? O livro do Jorge tem aqui, ó, essa obra aqui, essas pinturas, a parte gráfica, foi feita pelo filho dele, de Jorge, o Gustavo, né? Então é um livro muito, muito bacana, gente. Quem quiser concorrer, ganhar esse livro, é só printar a nossa live e compartilhar a história de vocês. Foi o Gustavo que fez essa pintura aí. Essa do meu rosto foi ele que fez. Ficou muito bom. E aí, então, quando eu estava produzindo o livro, né? Eu disse, cara, eu quero que você faça a minha capa. Eu disse, foi o seguinte, Dia dos Pais, eu disse, o que quer de presente? Eu disse, que você faça a capa do meu livro. Aí eu disse, opa, vamos fazer então. Eu disse, mas eu gostaria que você fizesse com aquela pintura que você fez E aí ficamos no processo e tal. Tá aí o livro aí. Muito lindo. Olha, o ateliê que comentou, o nome dele é Hector, tá? Ele disse que beleza, que ele adorou, tá? Muito bacana. Então, Jorge, quer falar mais alguma coisa? Quer falar algum trecho do livro para a gente terminar essa live assim bem para cima? Porque ninguém perguntou nada, eu acho que, enfim. Mas ninguém quer saber. Ninguém quer saber, ninguém é curioso aqui, só a gente, né, Jorge, que é curioso, né? Então, agradecendo. Obrigado, Gustavo. O Hector está falando. Bom, tem uma pergunta aqui agora. Vamos ver de Anastácia.
Deixa eu colocar o óculos aqui. Cadê aqui, ó? Como é ouvir seu encontro com o passado? A escuta de seu protagonismo e hoje. Como você se vê com sua lucidez e beleza indo? A Anastácia Rodrigues fez essa pergunta. Cara, eu acho que esse livro foi uma libertação para mim, quando eu revelo as atrocidades, a violência familiar que eu passei, enfim, todos os abusos, as coisas que aconteceram comigo. Quando eu revelo isso, eu me sinto livre, liberto. É tão bom você poder falar abertamente as coisas que supostamente são pecaminosas. Tabus, né? Dentro do tabu, é claro. É muito bom, é libertador para mim. Tem outra pergunta aqui, Jorge. Cadê? Jorge, é o Custódio. Jorge, você tem algum ressentimento da pessoa que supostamente te contaminou? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu não sei se foi ele, eu só senti que foi. E a arbitrariedade foi minha. Fui eu que fui lá, fui eu que fiquei que não me preveni, fui eu que... De jeito nenhum. Quem tem que cuidar de si somos nós mesmos. Não é o outro. A gente é que tem que dar o respeito e o limite, né, Jorge? É claro. O outro não. É muito cômodo de chegar e jogar no outro, né, a responsabilidade. Aí você esquece de olhar para dentro de você. A responsabilidade foi sua, né? A partir do momento que você não se preveniu, né? Teve uma outra pergunta aí. Tem ótima live, Guerreiro, o Zi Santos está dizendo isso, o Nino está dizendo, o Zé Santana diz que ótima live, Guerreiro. Mas o que você poderia passar, tem uma pergunta, mas o que você poderia passar como mensagem aos jovens que infelizmente descuidam, estão acometidos dessa doença e se encontram deprimidos? Cara, eu acho o seguinte, que, na real, primeira coisa, tem que procurar um médico, tem que se tratar, se prevenir. Tanto é que eu me tratei, estou há 26 anos, estou vivo aqui, porque eu me tratei, me cuidei. E segundo, que você tem que olhar para o seu interior, para a sua parte interna, que tem lá dentro de você, fazer esse contato para buscar algo que lhe traga uma força, que lhe traga uma energia mais positiva, que lhe traga algo que você tem, que todos nós temos, mas que a gente nem sabe que tem. É necessário que aconteça alguma coisa drástica na vida da gente para que a gente vá lá e encontre essa coisa que tem lá dentro. E foi o que aconteceu comigo. E tem tudo a ver com esse momento que a gente está vivendo agora, né, Jorge? Aconteceu uma pandemia para que a gente mudasse, pelo menos está no movimento de mudança, né? Para dar essa mudança. Quantas coisas surgiram, como essa live, por exemplo. A gente está aqui agora fazendo essa leitura, não é? Participando desse projeto Arte que Salva a Alma, surgiu nesse momento de pandemia, nessa quarentena. Então, quantas coisas... É a reinvenção. É a reinvenção, é o artista se reinventando. Então, quantas coisas surgiram depois de uma doença? A mesma coisa foi na época, né, com a AIDS, que foi foi aquela publicidade imensa, né, sobre a doença. A mídia dizia que a AIDS matava, que aí AIDS mata, dava nos outdoor, naquelas épocas tinha muito outdoor, né? AIDS mata. E aí, bom, mata, então vou morrer. Mas eu não vou morrer. Assim, não. E aí eu entrei nesse processo que a gente lê hoje, né? Nossa. Quanto tempo você demorou para escrever o livro? Foi um diário, né, Jorge? Que você
Vem escrevendo ele ao longo da sua vida, não é isso? Escrevi toda a mão, demorei um ano. Na real, foram 10 meses escrevendo e guardei. E depois de 24 anos, 23 anos, eu resolvi, um amigo meu estava conversando com ele, disse, Jorge, teu livro, não sei o que, eu peguei o manuscrito e comecei a ler para ele. Algumas coisas, eu disse, cara, isso tem que passar para o computador, eu comecei a passar para o computador e tal, e aí, tocou tudo dentro de mim de novo, e revivi todos os momentos, fiquei doente, chorei, enfim, mas e aí descansamos no livro, daí o livro aí. Maravilha, Jorge. A dor ensina a gente a gemer. É verdade. A dor muda, né? Muda tudo. A dor ensina a gente a gemer, a gente a pensar, a refletir. E Verdade, Jorge. A gente precisa refletir todos os dias. Todo dia temos que refletir e pensar para se tornar um pouquinho melhor. Um pouquinho melhor. Um pouquinho melhor. Eu acho que estou com 60 anos. Que nesses 60 anos alcancei um nível um pouquinho melhor. Mas foi muito, e tem muito mais que aprender, muito mais que aprender, muito mais que ver. A gente tem, todo momento da vida a gente tem uma novidade, tem alguma coisa, tem uma sensação. Então a gente tem que parar, pensar, refletir e agradecer. Temos que agradecer por estarmos vivos, com saúde. Saúde em primeiro lugar. O resto se conquista. Jorge, muito, muito obrigada. Foi linda esse fechamento. Só faltam 1 minuto. Vamos tirar uma foto, 2 minutos. Vamos tirar uma foto agora sim para... Né? Vou tirar de óculos? Sem óculos, né? Tirar óculos. Eu queria agradecer a todos. Estão perguntando se tem o próximo livro. Olha, não, olha. Acho que não vai ter uma próxima história como essa, né? Outra história, né? Quem sabe. Muito obrigada, pessoal. Quinta-feira tem live novamente às 21 horas aqui com outro convidado maravilhoso. Vamos tirar uma foto, Jorge. Obrigada, muito obrigada. Obrigada. Essa live foi linda. Toda quinta-feira eu estou aqui, gente. É só vir. Chega às 21 horas. Obrigada, Jorge. Muito boa leitura. E quem quiser, olha, ainda dá tempo. É só printar a nossa live, compartilhar no stories de vocês e marcar lá a atriz Luciana Cavalcante, que vai concorrer a esse livro maravilhoso que eu vou sortear no sábado. E olha aí, ó. Ney Mato Grosso. Vamos lá ouvir um pouquinho até acabar o tempo. E aí, Jorge, continua aí até eles tirarem a gente, ó. Printem, gente, dá tempo, é só printar, ó. Printa, compartilha no stories de vocês e coloca @atriz Luciana Cavalcante. E aí vocês vão concorrer sábado ao sorteio do livro do Jorge. E quem quiser é só entrar na página dele e pedir o livro, tá bom? Ou aqui na minha página também, gente. Vamos terminar assim, ó, com o Ney. Vamos terminar com o Ney. Não é? Ó. E aí, ó. Ai, um brinde à vida. Um brinde. E estamos aqui no Arte que Salva a Alma. Tchau, pessoal. Tchau, Jorge. Ai, vamos brindar. Brinda a vida. É só printar, hein, gente? Dá tempo ainda. Printa, coloca lá no meu stories, ó. @atriz Luciana Cavalcante. E sábado vai ter sorteio, hein? Olha, Jorge.
O Instagram tá deixando a gente ainda, ó. Acabou. Tchau. Obrigada.